O livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 4. Neemias fica na ordem aqui da nossa Bíblia. Fica um pouquinho antes dos Salmos, um pouquinho antes do livro de Jó, mais ou menos aí no meio da Bíblia, né? E antes do livro de Esther. Neemias capítulo 1, versículo 4. O Neemias vai dizer o seguinte: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Ó Pai querido e Deus amado, nós queremos que esta palavra seja de orientação para a vida de alguém, seja para situações que estão acontecendo neste exato momento, seja para um aprendizado de algo futuro que viveremos, mas que em tudo a Tua palavra nos seja direção. Então fala, pelo poder do Teu Espírito, nos dá entendimento da Tua palavra, fale, não te cales, e nós te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Você que está aqui na igreja pode se sentar, fique à vontade. O livro de Neemias, ele é um livro que conta historicamente um momento em que o povo está vivendo a transição de sair do exílio da Babilônia e voltar para suas origens e voltar para Jerusalém. Porém, quando o relato de Neemias é declarado, escrito, sobre o capítulo 1, ainda o povo estava na Babilônia. E o Neemias, como havia muitos outros jovens, por exemplo, quando lemos o livro de Daniel, o relato de Daniel, do livro de Daniel sobre o exílio babilônico, é que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele toma Israel, vencendo uma batalha, a Bíblia é muito clara ao dizer que ele tem como intuito que os jovens mais bem preparados, mais inteligentes dentre os israelitas fossem tomados para levá-los para servir ao rei da Babilônia. Por isso que, por exemplo, Daniel, ele vai ser levado e vai ser inclusive uma espécie de um conselheiro para o rei. Porque ele era um desses jovens capacitados, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. E dentre esses jovens, tem também um jovem chamado Neemias, que ele não vai ser conselheiro do rei, ele não vai ser um governador de províncias, como foram os 3 jovens, mas ele vai se transformar ou vai ser usado por sua força física, por seu corpo físico, para trabalhar como copeiro, para estar trabalhando ali, diretamente com o rei. Não era um conselheiro, mas era um servo que tinha acesso direto ao rei.
Então, dentro do princípio de Nabucodonosor, de pegar esses jovens mais inteligentes, daqui vale a gente para uma meditação, né? A estratégia do inimigo das nossas almas para a juventude. Porque entre os nossos jovens, entre os jovens estão pessoas de extrema capacidade, de extrema inteligência. Pessoas, a gente percebe isso, né? Nós que somos mais velhos, como que os jovens eles têm uma capacidade de aprender coisas, de realizar coisas tão fáceis, que a gente às vezes demora um pouco mais para entender. Por isso que a ideia era levar os jovens. E o Neemias está lá, fazendo o seu serviço, e por trabalhar diretamente com o rei, ele tem um certo conforto, ele tem uma certa liberdade, ele tem uma vida um pouco mais confortável do que muitos dos seus conterrâneos. Aí a palavra do Senhor diz que o Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Neemias, ele conta a história, ele vai dizer: veio Hanani, um de meus irmãos, um dos meus conterrâneos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então Neemias está andando pela cidade, na Babilônia, e ele encontra alguns dos seus conterrâneos. E ele começa a perguntar: olha, nós estamos aqui na Babilônia, mas e aqueles que escaparam do exílio? E aí, eles vão dizer: se você acha que está ruim para nós aqui no exílio, você está achando que eles escaparam do exílio, e por eles terem escapado do exílio, você acha que eles estão bem? Você não tem noção do que eles estão sofrendo. Você não tem noção do que é que eles estão padecendo, de quanto sofrimento eles estão vivendo. O verso de número 3 vai dizer assim, ó: disseram-me, os restantes, os que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Na cabeça do Neemias, viver na Babilônia era a pior coisa, mas aí alguém vem e diz para ele: o quê? Lá tem gente vivendo pior do que o que nós estamos vivendo. Você não tem noção como que os teus antepassados, como que os teus irmãos, os teus conterrâneos, você não tem noção como que a descendência da tua geração está sofrendo. E aí, irmãos, o que me chama a atenção é a reação quando se recebe uma má notícia. A reação dele quando recebe essa notícia: entrar em choque, chorar, lamentar, ou até mesmo culpar alguém. São as reações mais comuns de alguém que recebe uma notícia ruim, ou até mesmo culpar a Deus. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que Deus permite que isso aconteça? Então, nós vemos que nós temos algumas reações ao ouvir notícias ruins. A minha pergunta é: qual a tua reação quando uma notícia ruim chega? Eu costumo dizer algo que minha mãe repetia muito, né? Minha esposa já me ouviu falar isso várias vezes lá em casa. Às vezes ela fica preocupada com alguma coisa, e eu digo assim, algo que minha mãe repetia muito: notícia ruim chega logo. Notícia ruim não demora para chegar. Então, se não chegou nenhuma notícia, essa era a mentalidade da minha mãe. Se não chegou nenhuma notícia, é porque tudo está bem. Mas no caso aqui do Neemias, ele vai ter essa reação. E eu gostaria de fazer um paralelo e ler com você o livro de Jó, porque
no livro de Jó nós também temos, no capítulo 1, Jó 1, versículo 13, o exemplo de um homem que dormiu rico, sendo o mais poderoso do Oriente, um homem bem-sucedido, com uma família construída, com filhos saudáveis. E o versículo de número 13 diz que sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu filho primogênito, seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova, ou a notícia. Ou seja, eu vivi para te trazer essa notícia. Que notícia é essa? Você acaba de ter um grande prejuízo financeiro. Apareceu alguém, apareceu os sabeus, apareceu um povo que acaba de saquear você. Eu te pergunto, qual seria a sua reação? Se o gerente do banco agora ligasse para te dizer: olha, alguém hackeou tua conta e limpou ela tudo, tirou tudo de você. Se viesse agora uma notícia: olha, sabe aquele dinheiro que a gente tinha guardado? Sei, desapareceu, alguém foi lá e roubou. Se alguém chamasse você agora no escritório e dissesse: ei, ó, sabe aquele carro que você, ou o teu carro que você deixou lá? Olha, o guarda acabou de dizer ali, o porteiro acabou de dizer que viu dois homens quebrando o vidro, entrou no carro, deu uma partida, sei lá, e olha, levaram teu carro. Você acaba de ter um grande prejuízo. Olha, sabe aquele negócio que você fez, que você achou que era um negoção? Aconteceu alguns anos atrás, no time de futebol do Palmeiras, que um determinado jogador chegou para os amigos e falou: olha, entrei num negócio, em uns investimentos, e olha, é um negócio que é batata, não tem como perder. E alguns jogadores investiram milhões. Teve um jogador que disse: eu investi todas as minhas economias. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco veio a notícia: tomaram um golpe, foram roubados. Pode acontecer isso com qualquer um, sim ou não? O texto sagrado ainda diz, no versículo 16: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova, só eu escapei para te trazer a notícia. Qual é a notícia agora? Um fenômeno da natureza. Caiu fogo do céu. Imagina se você recebe uma notícia: olha, caiu um raio lá perto da sua casa e queimou todos os aparelhos que você tinha. Imagina a notícia que algumas pessoas tiveram aqui há algum tempo, quando tivemos aí uma chuva forte, os ventos, e alguém chegar a dizer: olha, o telhado da tua casa, ó, alguém ligar e dizer: ei, corre aqui na tua casa, porque o telhado só levantou as telhas, tua casa está toda alagada. Teve gente que recebeu esse tipo de notícia. No caso aqui, o Jó recebeu: caiu fogo do céu, consumiu tuas ovelhas. Nós estamos continuando falando de prejuízo. Prejuízo financeiro, porque as ovelhas representam financeiramente a vida de Jó. Versículo 17.
E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a espada, e só eu escapei para te trazer esta notícia. Agora vem um outro prejuízo. Primeiro você perdeu as ovelhas, primeiro você perdeu os bois, primeiro você perdeu coisas, mas agora veio um outro grupo e roubou teus camelos. É só notícia ruim uma atrás da outra. E a notícia que está vindo é: você a cada momento que passa está ficando mais pobre. E o versículo 18 vai dizer que estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Minha gente, enquanto a notícia era perda de imóvel, perda de casa, enquanto a notícia é perda de bens materiais, o que a gente diz, né? Bom, isso aí a gente conquista de novo. Ainda bem que ninguém morreu. Carro a gente compra outro, casa a gente constrói outra, telhado a gente reforma, põe outro. Dinheiro a gente tem saúde, trabalho e conquista de novo. Mas a notícia agora é: pessoas a quem você ama acabam de morrer. A pergunta é: qual seria a tua reação? Qual está sendo a tua reação às más notícias? Entrar em choque, ficar paralisado, sem acreditar, chorar, lamentar, procurar culpados. A culpa é de fulano, a culpa é não sei o quê, a culpa é da pessoa que levou meu filho para esse mau caminho. Culpar a Deus? Por que que Deus permitiu? Por que que Deus fez isso? Existem várias reações às más notícias. Mas a reação de Jó é uma coisa espetacular. Pobre, vivendo um luto. O versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou a Deus pelas perdas que teve. Ele não colocou a culpa em Deus pela dor e o sofrimento que estava sofrendo, vivendo. Mas ele adora a Deus mesmo quando recebe as piores notícias da sua vida. Uma má notícia não pode ser um impedimento para a tua adoração. Alguém te trazer uma má notícia que você acaba de perder um imóvel, que você acaba de perder dinheiro, que as vendas não estão mais como era antes, que você não bateu a meta, que você foi demitido, você foi mandado embora, que você foi abandonado, porque alguém vem te trazer uma notícia: olha, alguém te traiu, teu marido, olha, te traiu, alguém ainda traz vídeo, traz foto. Essa má notícia não pode ser um motivo de impedir a tua adoração. Porque adorar a Deus não é só quando tudo vai bem. Adorar a Deus não é a gente vir aqui domingo de manhã com um sorriso no rosto, bem arrumado, cheiroso, cumprimenta os irmãos. Oh, que bom que é servir a Deus. Ter uma vida de adoração é servir, adorar a Deus quando tem e quando não tem.
É adorar a Deus quando tudo vai bem, mas quando vem uma má notícia. Adorar a Deus quando tudo está caminhando bem, mas também quando as coisas não acontecem do jeito que nós imaginávamos. O Neemias recebeu o impacto daquela notícia. O povo está passando fome, o povo está numa... Olha, imagina só. Se você andar aqui pelas ruas da cidade, pode acontecer, né, tia Lu? Você encontrar por alguém, você é do Piauí, né? Você é natural do Piauí. Já pensou, se você de repente andar por aqui, encontrar alguém de lá, do bairro, da cidade. Essa pessoa veio passar umas férias, veio passear. Automaticamente, que pergunta você faria? Como é que o povo está lá? Como é que eles estão? E quando você faz essa pergunta, qual a resposta que você quer receber? Tá tudo bem. E fulano? Ah, fulano tá bem. Olha, construiu lá, abriu um mercado, abriu um negócio próprio, tá prosperando. E fulana? Nossa, você não sabe, ela abriu um salão de cabeleireiro lá. O salão de cabeleireiro dela é a moda na cidade, tá bem. Olha, o filho de fulano se formou na faculdade. Sabe aquele teu primo? Olha, ele agora é médico. É tudo isso que a gente quer ouvir. Mas se vendo isso, você não sabe. Fulano entrou para as drogas. Sabe, a mulher do fulano traiu ele, foi embora com o marido, largou. Essa semana, por exemplo, minha esposa falando de um parente meu que está triste, coitado, porque a mulher saiu de casa e já está morando com outro, postando fotos na internet, feliz da vida. Imagina a reação de um homem chegar em casa, depois um término de um dia de trabalho. Ele volta para casa imaginando que encontrar ali a esposa, encontrar a família, encontrar o filho. Aí ele entra e diz: amor, não tem resposta. Quando de repente ele começa a procurar e não acha. Cadê a mulher que estava aqui? Aí quando ele entra no quarto, a cama continua lá do jeito que estava arrumada. E quando ele abre o guarda-roupa, o lado da mulher está vazio. Aí ele corre no quarto do filho e percebe que o guarda-roupa do filho também está vazio. A mulher de repente saiu e foi embora. E como encontrar forças para continuar sendo um adorador? Vamos entender uma coisa: Deus conhece a nossa intimidade. Eu gostaria de pontuar aqui 4 ações que Neemias nos mostra quando recebe a notícia difícil e complicada. O versículo 4 que nós lemos no início da mensagem, ele diz: e sucedendo que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Eu não sei se você já viveu, eu nunca vivi isso, mas eu já vi isso em filme, em novela. A pessoa que está lá, vem alguém para dar uma notícia ruim, para dar uma notícia triste, e quando a pessoa recebe a notícia, o impacto daquela notícia é tão forte, que a pessoa ela meio que paralisa e faz assim, né? Já viu isso em filme, novela, em série? Talvez você viveu isso. Essa foi a primeira reação do Neemias. Ele diz: assentei-me e chorei. Eu lembro o dia que a minha mulher, eu estava na igreja, e ela me ligou. Ela disse: vem para casa, preciso te falar uma coisa muito séria. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei lá, o que foi, mulher? O que aconteceu? Sabe qual foi a notícia que ela me deu?
a sua mãe faleceu. Como assim? Ela teve um ataque fulminante, ela estava na casa da tua prima Ginalva, teve um ataque do coração fulminante. A minha reação? Como assim? E a lágrima vem. O choro faz parte do momento em que uma pessoa recebe uma má notícia. O choro faz parte. Então, quando ele diz assentei-me, representa o estado de choque que aquela notícia trouxe como impacto para ele. Então, ele está dizendo: assentei-me e chorei. Então, assentar é o entrar em choque, é o impacto da notícia, é aquela notícia que paralisa a pessoa. Então pode ser que ao receber uma notícia ruim, a primeira ação de uma pessoa seja paralisar, petrificar, ficar em estado de choque, o que é extremamente normal. O segundo ponto é chorar. Ninguém está dizendo que você vai receber uma notícia de perda de um familiar que não chora. Só pode dizer para alguém que acaba de perder um parente para a morte, não chore, aquele que tem poder de trazer o morto de volta à vida. Uma mulher estava indo em direção ao cemitério para enterrar seu filho. Jesus parou e disse: não chore. Como é que você diz para uma mãe não chorar que acabou de perder o filho? Mas ele está dizendo: não chore, porque ele vai ressuscitar. Como é que eu vou chegar no enterro e dizer para uma pessoa que perdeu, não chore? Chora sim. Nós precisamos aprender uma lição: respeitar o luto das pessoas. Nós precisamos aprender a respeitar que as pessoas sofrem, elas choram. Que você está dolorido, chora mesmo. Perdeu alguém que você ama, chora mesmo, porque isso faz parte do processo. Deixa a pessoa chorar. Só que um detalhe importante que nós precisamos ver aqui: lamentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Entenda, Deus sabe que é difícil para a gente lidar com a morte, com as perdas, com a notícia de uma traição, a notícia de ser passado para trás. Mas olha o que o texto está dizendo: chorei, lamentei por alguns. O luto não pode ser eterno. A dor da perda não pode ser eterna. Tem gente que virou morador de rua porque recebeu uma má notícia, porque a mulher traiu, porque foi mandada embora do trabalho, porque perdeu alguém. Tem gente que está há anos vivendo numa miséria espiritual, emocional, psicológica, por causa do impacto de uma notícia ruim. Pega aí morador de rua, pessoas que estão vivendo, pega aí uma pessoa que está no bar, bebendo a essa hora da manhã, 10 e pouco da manhã, já está lá com uma garrafinha de corote. Aí você vai fazer uma entrevista, conversar, o que aconteceu com essa pessoa? Aí você vai descobrir que o impacto de uma notícia ruim está na vida dele até hoje. A pessoa está endeusando a sua dor. Como disse, eu preciso respeitar o luto das pessoas, mas também a pessoa que está em luto precisa entender que o luto não pode se estender por toda a sua vida. Mas eu estou sofrendo, mas é muito difícil. Tá bom, eu sei. Mas a palavra diz que ele se lamentou e chorou por alguns dias. Existe um tempo. Leia o livro de Josué para você perceber uma coisa.
Deus chama Josué e diz assim, que durante 30 dias o povo ficou pranteando, chorando a morte de Moisés. O povo lá, ai, Moisés morreu, ai que dor, que sofrimento. E Deus vai dizer assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você levanta, pega este povo e vai passar o Rio Jordão. Esse luto aí não pode durar a vida inteira. Existem outros planos, outras coisas para acontecerem. Tem uma terra prometida para alcançar. Tem um povo para sair desse deserto. Tem coisas que vão acontecer ainda. Mas tem pessoas que preferem ficar se consumindo em meio à sua dor, entram para dentro de um quarto e ficam chorando a vida inteira, entram em depressão, porque ele foi embora, porque ela me abandonou, porque ela me deixou. Tá bom, eu entendo a sua dor, mas o Senhor está te convocando a se levantar, a colocar a sua vida em Deus, levantar a sua cabeça, entender, a tua vida não acaba no deserto, tem uma terra prometida esperando por você. Diz o texto sagrado, assentei-me, chorei, mas olha o que ele vai dizer, e estive jejuando. Aí você percebe, por que esse homem vai se levantar? Por que Neemias vai ser uma pessoa extremamente importante na reconstrução da história do povo de Israel? Por que Neemias vai ser importante para conduzir o povo até de volta à terra prometida por Deus? Ele entra no jejum. Ele começa a jejuar. E quando ele começa a jejuar, ele começa a receber de Deus graça. E quarto ponto, recapitulando, se assentou, ou seja, entrou em choque, chorou, jejuou e diz, e orando perante o Deus dos céus. Ficou impactado com a notícia? Ficou. Chorou? Chorou. Mas não deixou de jejuar e orar. Uma das coisas que eu comento com a minha esposa, a gente fala isso em casa. Sabe o que é interessante? Quando a pessoa está passando um momento difícil na vida, você sabe qual o primeiro ambiente que essa pessoa deixa de ir? A igreja. A pessoa não deixa de ir para o trabalho. Estou acabada, mas vai trabalhar. A pessoa não deixa de estar fazendo um curso, vai para o curso, está acabada, mas vai. Mas sabe o que é interessante? Não tenho força para ir para a igreja. Não é esquisito isso? Estou com um problema no casamento, descobri uma traição do marido. Ai, gente, eu estou indo trabalhar acabado, mas está indo, né? Por que não falta no trabalho? Ai, porque eu tenho vergonha do que os irmãos vão falar na igreja. Tenho vergonha. A verdade tem que ser dita, irmãos. Uma má notícia, uma notícia difícil, momentos difíceis na vida, não podem nos tirar do propósito do jejum e da oração. Como é que você vai conseguir se levantar dessa? Orando. Como é que você vai conseguir ter forças para se reerguer? Orando. Então ele diz, eu orei ao Deus dos céus. E ele vai orar e pedir a Deus direção. O que vai acontecer? A Bíblia diz que Neemias achou graça aos olhos do rei. O rei vai dar o tempo para ele ir, vai lá resolver teu problema. O que isso nos mostra? Neemias agora coloca prioridades na vida.
Meu emprego não é mais importante do que aquilo que Deus quer me usar para fazer. E no que isso resultou? Deus moveu o coração do rei para permitir a sua partida para a reconstrução dos muros. O rei mandou matéria-prima, mandou madeira, mandou tijolo, vai lá, mandou gente para trabalhar, mandou especialista, mandou dinheiro. Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém com o povo. E onde tudo isso começou? No jejum e na oração, depois de receber notícia ruim. A Bíblia diz que Deus restituiu a Jó em dobro tudo antes quanto ele tinha antes. Depois que Jó o adorou, mesmo em meio à sua dor. Então a palavra de Deus para a nossa vida é essa. Vai ter o tempo de chorar? Vai, chora mesmo. Mas não chora a vida inteira, não. Houve o tempo dele se assentar com o impacto da notícia? Sim. Mas também teve o tempo de se levantar e agir. Glória a Deus. Vamos fazer um momento de oração? Deus seja louvado. Quero falar com você que está assistindo este vídeo hoje. Você que está assistindo agora esta mensagem. Está vivendo aí o pior momento da sua vida. Você que está aí num quarto escuro, com o celular na mão, vivendo em depressão. Pastor, meu marido foi embora, me largou. E você vai continuar assim? Fazendo com que o impacto da má notícia acabe com a tua vida? O Senhor está te chamando, vem para o jejum. Vem para a oração. Porque eu vou te levantar, diz o Senhor. Você que está aí no meio da droga, da cocaína, do crack, afundando a sua vida, porque notícias ruins chegaram, tua família te largou, te abandonou. O Senhor está te convidando, vem para o jejum e para a oração, porque eu vou te fazer sair dessa, diz o Senhor. Você que está aí de dificuldade, desempregado, passando luta, passando fome, necessidade, cortaram a luz, cortaram a água, está sem nada para comer em casa, a ponto de ser despejado e morar na rua. Vem para o jejum e para a oração. Você vai ver como a tua vida vai mudar de verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus amado e todo-poderoso, Deus bendito, santo, criador do céu e da terra, eu quero entrar em oração intercessória hoje. Porque graças ao Senhor, as notícias não têm sido notícias ruins com relação à minha casa, à minha família. Eu tenho te louvado, tenho que te louvar por isso. Mas também tenho que preparar o meu espírito para as adversidades. Um diagnóstico médico de uma doença grave, a notícia da perda de alguém, a notícia de ter sido saqueado, roubado, ter danos financeiros, prejuízos, e mesmo assim continuar adorando ao Senhor. Eu intercedo por vidas, pessoas que estão hoje passando um momento difícil, complicado. Pessoas que receberam essa notícia de um diagnóstico médico. Mães que receberam um diagnóstico de um filho com autismo, com TDAH. Não que isso seja um problema, mas eu sei que não é fácil para um pai ou uma mãe receber uma notícia como essa. Eu intercedo por uma mulher que está grávida, que recebeu a notícia de que o filho no seu ventre pode nascer com qualquer tipo de defeito físico, deformidades, gravidez de alto risco. Eu oro por mulheres que receberam o diagnóstico de ser estéril. Mulher que sonhou uma vida inteira em ser mãe, mas recebeu a notícia que nunca poderá realizar este sonho. Eu oro, Senhor, por pessoas que receberam notícias ruins nesses últimos dias.
a dor da traição, a dor do abandono, e até mesmo, Senhor, eu oro para o Espírito Santo consolar aqueles que receberam a notícia da perda, aqueles que estão em luto, que durante algum tempo sim vão chorar, se lamentar, chorar da dor da saudade, mas que toda e qualquer notícia ruim não os impeça de adorar ao Senhor. Muitas vezes adorar com lágrimas, muitas vezes adorar em meio à sua dor, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Eu nasci não tendo nada, e quando morrer não vou levar nada. O Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, ajuda aqueles que hoje vivem um momento difícil. Espírito Santo, consola, conforta. Mas que o convite para o jejum e a oração seja feito pelo Espírito Santo agora. E em meio ao jejum, em meio às orações, que venha a força, que venha a fortaleza, que venha poder, que venha autoridade, que venha unção, que venha a virtude do Espírito Santo. E o Senhor levante, o Senhor faça essa pessoa se levantar do luto, se levantar das dores, se levantar da depressão, se levantar do meio à sua dor e sofrimento, para viver a redenção em nome do Senhor, e para o nome do Senhor ser glorificado. Deus poderoso, sopra com teu poder o fôlego da vida, o fôlego do Espírito Santo. Senhor, aqueles que hoje têm motivos para te adorar em meio às suas alegrias, glória ao teu nome, pois a tua palavra diz: está alguém entre vós contente? Cante louvores. Sim, ó Deus, quando nós estamos contentes, nós temos que louvar ao Senhor. Mas a tua palavra também diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está aflito, está angustiado, ora. Entra no quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te ouve no oculto. A oração nos renova, a oração nos fortalece, a oração nos levanta do luto, a oração nos levanta da depressão, a oração nos levanta da tristeza, a oração nos levanta do pranto. A oração nos levanta do meio das nossas lamentações, e é nisso que nós cremos. Levanta o teu povo, Senhor, levanta teu filho, levanta a tua filha, não deixa essa pessoa esmurecer e se entregar, não. Teu é o poder e a honra para todo sempre. Pai, eu entrego nas tuas mãos pessoas que têm vivido dias difíceis, diagnóstico médico, quimioterapia, pessoas que estão precisando fazer tratamentos, idas e vindas constantes ao médico, mas que não deixem a adoração de lado, que jamais abandonem a adoração, jamais abandonem o louvar, o engrandecer e bendizer o teu nome santo. Receba a virtude do Espírito Santo que te fortalece. Ele é a tua fortaleza no dia da angústia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
mas não adoro pelo que ele faz, bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. Em meio à nossa dor, ao sofrimento, às alegrias, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele merece, a Ele sempre, para todo sempre. A Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. A Ele sempre, a Ele a honra. Oh Senhor, obrigado por nos dar uma palavra que nos encoraja, que nos levanta a te dar glória, 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 glória ao Senhor em todo e qualquer tempo. Glória a Jesus. Que Deus abençoe você e te dê forças para suportar os momentos difíceis.